Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta trazendo mais um vídeo para o canal. E agora eu venho trazer o vídeo explicando mais um pouco sobre como funciona o MMR e vou dar uma pequena fala sobre PDL. Se você não sabe como é que funciona, o que é MMR, o PDL, com certeza você já sabe. Se você joga ranqueada ou se você nunca jogou ranqueada, você ficará sabendo. Se você não sabe, se inscreve, deixa o like, comente aí, vamos ajudar o canal a crescer. Eu tô trazendo esse vídeo, né? Vou explicar um pouco sobre o MMR. Porque eu joguei uma partida e o cara falando que jogando normal e aumentar o MMR dele para ele jogar ranqueada e fazer MD10 e conseguir cair um elo mais alto. Gente, eu tô fazendo esse vídeo que isso não acontece assim, isso não é tão fácil, porque se fosse fácil assim todo mundo subia de elo desse jeito, mas não é assim que funciona. E ele ainda veio dizer que é porque eu falei merda que eu sou B4, não é porque eu sou B4, e mesmo porque eu não tenho só essa conta, afirmando, eu não tenho só essa conta, que eu não sei como é que o jogo funciona. Vocês têm que ler a regra, vocês têm que ir lá no suporte da Riot, ler tudo que eles falam. O que eu vou falar aqui, especificar para vocês, está no próprio site da Riot. A Riot explicou como funciona. E se você quiser saber, vai aí no link, tem um link aí embaixo, logo depois aí, para você saber como é que funciona, dá uma lida mais completa de como funciona MMR e PDL. Bem, o MMR é ou pontuação do gerenciador de partidas. Como é que ele funciona? Ele funciona de um jeito oculto, mas vinculado a uma fila específica. Como específica? Vai ter um MMR específico para ranqueada, um MMR específico para normal, um MMR específico para RAM e um MMR específico para Twisted True Line. E apenas de uma conta. Cada conta tem uma fila específica, um MMR específico, e que serve para o gerenciador de partidas achar aquele oponente e o companheiro de equipe de nível semelhante. Como eu falei no último vídeo, explicando sobre o último vídeo também, se você começa a cair teu MMR, a possibilidade de você cair com um time troll é alto, mas se você começa a vencer mais partidas subindo teu MMR, a possibilidade de você pegar um time bom, forte, que você consiga vencer é alto e menos troll. Quanto maior o MMR, menos troll, em outras palavras. E o PDL, os pontos de liga, que todo mundo já sabe, e completando 100 você vai para MD3, né? Para promoção, para poder subir. Ganhando os dois você sobe, MDD5 se você ganhar você sobe de elo. Isso funciona o PDL. As regras básicas, né? Simples, você perde PDL e MMR ao perder uma partida ranqueada ou ganha ao ganhar uma partida. Bem, PDL e MMR determinam a quantidade de pontos de liga e de MMR que você vai receber por partidas. Ao ganhar, o que vai determinar a quantidade de pontos de um MMR quando você ganha uma partida. Apenas um fator determina a quantidade de PDL. E MMR que você recebe ou perde a dificuldade da partida, baseada na diferença de MMR entre as duas equipes. Estar com um duo, abates e mortes, pontos de maestria, siglas e outras estatísticas desse tipo não afeta o ganho e a perda de PDL ou MMR. Na verdade é PDL e MMR. Então, você matando uma gente, tendo sigla, tendo duo ou ponto de maestria, isso não vai significar que você vai ganhar mais PDL ou vai perder mais PDL, assim como o MMR, que praticamente os dois estão ligados. Como é que vai aumentar teu MMR? Se na tua equipe tiver um time com muito MMR alto e no time inimigo tiver MMR baixo, significa que a possibilidade de você ganhar mais MMR é pouco. Então quer dizer que você vai ganhar uma quantia menor
do que se estiver jogando com um MMR baixo e teu time inimigo tiver uma MMR alta. Significa que tua pontuação de MMR quando você ganhar vai ser alta. Assim como acontece no PDL, você vê que tem partidas que é difícil de você vencer, aí quando chega lá no final você ganha 30 PDL, como já aconteceu. Ou quando a partida é muito difícil e você acaba perdendo 10 PDL. Quando é extremamente difícil e quando é extremamente fácil. E fica no meio desses termos, né? Quando é médio, você vai ganhando, isso varia. E assim, o cálculo de vitórias de MMR, a média é do seu time é maior que a do inimigo, então você vai ganhar uma quantidade normal de MMR. A média do seu time é menor do que o do teu inimigo, você vai ganhar mais MMR que o normal. E nas derrotas acontece quase que o inverso. Se o menor, né, o MMR do médio do seu time é menor do que o inimigo, você vai perder menos MMR. Se o MMR do seu time for maior que o do inimigo, você perde mais MMR. Aquelas partidas que está fácil, você chega lá, você consegue levar tudo, e no finalzinho você acaba perdendo. Uma partida extremamente fácil, mas alguém trollou, alguém fidou e acabou perdendo a partida. Então significa que você perdeu mais PDL e mais MMR. O cálculo de PDL, não vou explicar, que você já sabe, né, como é que funciona, mas é mais ou menos seguindo essa mesma ideologia. Com isso vai se basear também o PDL, essa história. Quanto maior seu MMR e o time inimigo menor o MMR, menos PDL você ganha. Se você tiver um MMR baixo e o seu time inimigo tiver um MMR alto, mais PDL e mais MMR você irá ganhar. O que acontece com a PDL se tu perder numa promoção? Tu tá na MD3, MD5, você perdeu. Aquela quantidade, né, vai subtrair de 100, é igual a perda de PDL dos seus jogos promocionais. Por exemplo, se você ganha uma de 3, o jogo terá ganho uma e perder 2 PDL. Aí vai fazer a conta e vai ficar com aquela média. E uma coisa que eu não sabia, que eu acabei lendo também no próprio suporte da Riot. A Riot falou isso, afirmou, mas eu não sabia que isso era possível. É possível pular de divisão. Sim, é possível. A situação de pular de divisão é bem rara e ocorre quando o MMR de conta em questão está muito, mas muito alto. Ou seja, o gerenciador de partidas vê aquela pessoa como alguém que merece subir rapidamente, então essa oportunidade é dada ao jogador. Também há situações em que o jogador pode pular de divisão sem nem mesmo precisar cumprir a MD3. Essa situação é mais rara ainda, que ocorre em casos onde a pessoa é praticamente com MR equivalente aos jogadores de um tier inteiro acima dela. E vou dar uma explicada também. Se você tiver com 0 PDL, como é que vai? Você cai se você tiver 0 PDL? Porque tem muita gente, que eu já reparei também, chega lá, seu PDL, você acaba de pegar prata 5, ouro 5, diamante 5, ou algo do tipo, mas rapidamente você perdeu uma, cai. Bem, não funciona assim. O que vai definir tua queda, se tu tá o diamante 5, ouro 5, para você cair de elo, é o único MMR, é ele que vai decidir. A Riot também explicou isso. O que vai definir uma queda de elo? É o teu MMR. Portanto, se tu tiver com 0 PDL, mas o teu MMR tiver alto ainda, tiver naquela posição, quem não sabe como é que vê MMR, eu já expliquei no último vídeo, mas lembrando, é só ir no site op.gg, ou só digitar MMR e entrar no primeiro link, o link possivelmente vai estar embaixo, que eu também vou deixar, e você vai conseguir ver o seu MMR. E se sua posição tiver lá que aparece, você tá P5, não, você tá ouro 5, mas o teu MMR tá B1, você vai cair de elo. Mas se você tiver 0 PDL, mas o teu MMR tiver P2, você não vai cair de elo, pelo que a Riot explicou. Então seu MMR estará na posição atual e você não será rebaixado. Mas no momento em que o valor não for daquele elo, para mantê-lo na divisão você cairá de liga ou de tier. Note que
pontos realmente não determinam para isso, mas sim o seu MMR. Após jogadores promovidos à divisão 5, né, ouro 5, prata 5, diamante 5, de qualquer tier, de qualquer elo, eles darão um escudo que impedirá a queda de um elo inferior por um período de 10 partidas. Se o MMR deles cair mais do que o tier inteiro, abaixo do seu atual, assim que as partidas terminarem, receberão um aviso em seu perfil. Um jogador ouro 5 com MMR de prata 5 receberá uma notificação. Quem é acima de ouro, né? Quem joga acima de ouro, diamante, platina, desafiante, tem uma outra regra para eles não caírem de liga. Como é que acontece? Se você passar muito tempo sem jogar, você cai de elo. Sim, você pode cair de elo se você passar muito tempo sem jogar. Em elo desafiante, platina, eu acho, não falha a memória. Se você passar 28 dias, não, se você passar 10 dias sem jogar uma ranqueada, você cai de elo. E nos outros elos, você vai passar 28 dias sem jogar, você cai de elo. O único elo que você pode ficar sem jogar por muito tempo e não cair é bronze, prata e ouro. Esses são os 3 elos que você não precisa jogar e você não cai. Mas acima deles, se você passar muito tempo sem jogar ranqueada, você vai cair de elo. Então, lembrando, se você não sabia MMR, ficou alguma dúvida, comente aí embaixo, vai comentando aí embaixo. Deixa o like, lembrando, deixa o like, compartilha. Chama mais inscritos aí pro canal. Vamos se inscrever aí no canal se você gostou dessa explicação. Comenta aí se ficou alguma dúvida, que no próximo vídeo eu trago. Eu tô pensando em fazer uma série bem explicada, mas bem mais detalhada, que aqui eu passei só uma superfície do que seria MMR e PDL, como funcionaria. Se vocês gostarem, deixa o like, comente que eu faço uma série bem detalhada de cada ponto do MMR e cada ponto do PDL, já que os dois são praticamente iguais, então vai ser a mesma coisa. Mas lembrando, MMR tem cada jogo tem um MMR. Se você jogar normal, tem um MMR para aquilo. Se você jogar ranqueado, tem um MMR para aquele, para solo. Tem uma MMR para flex, para Twisted True Line. Para qualquer jogo que você for jogar, tem um MMR específico. Então, não adianta você jogar normal para subir teu MMR no normal, mas quando você jogar ranqueada, você irá cair. Você cairá com o time com o mesmo MMR. Se você já tiver normal ouro, você vai jogar. E se o MMR na ranqueada tiver bronze, você vai cair bronze. Não importa isso. O que importa é seu MMR naquela fila. Naquele jogo. Naquela fila, melhor dizendo, explicando. Porque, como eu já falei, lembrando, há outros jogadores, como você vê aí, Pimenta, outros. Que são jogadores de alto nível, mas quando jogam normal, jogam exatamente com time às vezes bronze, outros do tipo, porque o MMR dele é baixo no normal game, mas na ranqueada ou na flex é alto o MMR dele. Por isso que também na normal game você pode jogar com qualquer jogador de elo, de qualquer nível, sem problema nenhum. Então, valeu, espero que vocês tenham curtido, tenham entendido mais um pouco de como funciona a partida, né, de PDL e MMR e o Elo um pouquinho. Lembrando, comente se ficou alguma dúvida, fiquem com Deus, até a próxima, fui!